Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana e para a aula de hoje o que nós vamos precisar? Caderno, lápis, a borracha, o apontador e lembre-se, sempre que aparecer esse símbolo aqui, é sinal que aquela informação, que aquela atividade você vai precisar fazer o registro. Tudo bem? E falando em registro, vamos para o primeiro? Então anotem no seu caderno a data de hoje, o Língua Portuguesa. Registro feito? Então vamos iniciar a aula lembrando o que vimos na aula anterior. Então acompanhem lá comigo. Na aula anterior, lembram-se que nós trabalhamos com as relações das palavras no texto. Quais são as relações? São as palavras que ligam as ideias do texto. Lembre-se que nós vimos aí 3 exemplos e depois nós fizemos outras atividades. Depois nós fizemos o jogo do percurso. Lembram-se que o jogo do percurso era justamente você usar algumas palavras que davam a ideia de contradição, oposição, conclusão, adição ou explicação. E você tinha que ligar essas ideias durante o nosso jogo. Depois, nós fizemos um desafio em que você tinha ideias, uma ao ladinho da outra, e que você tinha que colocar a palavrinha que ligasse elas de acordo com o que estava entre parênteses. Ou era uma ideia de contradição, ou era uma ideia de adição. Depois, nós exploramos as palavras do texto, que eram palavras terminadas em agem, e que nós vimos que são formações de palavras com essa terminação. Assim como nós temos outras, mas nós trabalhamos como que as palavras terminadas em agem são formadas. E lembre-se que elas podem nos transmitir 2 ideias, ou de quantidade, ou de ato ou ação de alguma coisa. E lembre-se, não são todas palavras terminadas em agem que são formações a partir de uma palavra, são algumas apenas, ok? E aí tivemos a parte do fique ligado. O que nós vimos ali? Nós vimos a palavra viagem escrita de 2 maneiras diferentes, com J e com G. E aí nós vimos que quando se escreve com J é a ação de viajar. E quando se escreve com G é o substantivo, é o nome que eu dou, a viagem. Ok? E aí nós encerramos a nossa aula com as nossas palavras cruzadas, em que vocês tinham várias dicas e as respostas você tinha que colocar na nossa cruzadinha, não é mesmo? E o que vamos fazer na aula de hoje? Bom, na aula de hoje nós vamos ampliar algumas informações sobre o que nós estamos estudando, né? Sobre a temática da nossa aula, das nossas aulas. Então nós vamos ampliar alguns conhecimentos. Para isso, você vai ver aí que tem uma caixa. Opa, olha lá quem saiu da caixa. O que é aquilo? É um dinossauro. Então, já tem aí a primeira dica da aula. Então, conforme a gente vai vendo alguns objetos que vão saindo dessa caixinha, né, entre aspas, você vai anotando suas hipóteses aí no caderno. Já que nós estamos ampliando conhecimentos, então, qual é a relação de tudo que vai sair aí da caixinha? O primeiro é o dinossauro. Que a gente já está falando sobre ele, então ele tem relação direta com o nosso tema de hoje também. Mas aí nós não temos só o dinossauro. Olha lá o que nós temos também, microfone. Mas esse é o microfone que nós estamos habituados a ver aí no dia a dia? Na televisão principalmente, né? Quando a gente assiste alguma notícia, alguma reportagem? Ou algum cantor?
Esse tipo de microfone é um tipo de microfone bem específico. Então pense aí. Olha lá o que a gente tem. De novo o microfone? Mas olha o que está acompanhado do microfone, uma mão. E isso significa que pode ser um apresentador, um repórter, não é verdade? Ou um cantor. Então, o que um dinossauro, um microfone, um apresentador, um repórter tem em comum aí? O que ele tem a ver com a aula de hoje? Olha as relações. Vamos ver mais algum? Olha lá o próximo. Acompanhem comigo aí na tela. Partitura. Partitura lembra música. Opa, peraí. Nós vamos falar sobre música? Música do dinossauro? A entrevista de um dinossauro? Não sei, vai pensando aí. Olha o próximo. Jornal. Ah, ficou mais fácil agora. Tenho certeza que muitos de vocês aí já está ligado no que é o próximo assunto. Tenho ali agora o apresentador, eu tenho a música, tenho o jornal, tenho o microfone e tudo isso tem relação com o quê? Com o que será? Olha lá a nossa última dica. Tudo isso que eu falei está relacionado a essa imagem aí. Essa imagem é de um estúdio. Mas é um estúdio? Estúdio do que será? Olhem lá, lembram da primeira imagem que nós vimos? A primeira imagem que nós vimos era um microfone, parecido com esse aí que tem aí na tela. E é um estúdio. O estúdio, a gente faz o quê? O estúdio de fotografia, pode ser um estúdio de novela, um estúdio de filme, mas nesse caso aí, é um estúdio do quê? De rádio. Então, o que nós vamos falar hoje tem relação com rádio. Mas será que é uma música? Será que é uma entrevista? Ah, eu vou contar para você agora. O que nós vamos ouvir agora é a hora da notícia. Então, todas aquelas dicas que eu dei têm relação com o que nós vamos ouvir agora. E para isso, fique bem atento. Liga o som e tenha atenção, porque a partir de agora você vai ouvir uma notícia. No noroeste do Paraná está uma das áreas com maior concentração de registros de dinossauros do Brasil. Uma escavação na beira da estrada para escoar a água da chuva no município de Cruzeiro do Oeste desvendou a área, chamada de Sítio Paleontológico. O local ficou famoso em junho deste ano, quando foi revelada a descoberta do primeiro dinossauro encontrado no estado, batizado como Vespersaurus paranaensis. A área é reconhecida também por ter o que pode ser a maior concentração do mundo de vestígios de dinossauros voadores, os pterossauros, pois ali 2 espécies já foram identificadas. Também foi encontrado um pequeno lagarto que viveu no Paraná no período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. Para continuar as pesquisas e mostrar os fósseis à população, a Prefeitura de Cruzeiro do Oeste inaugurou em julho o laboratório e o Museu Paleontológico da cidade, com apoio da Universidade Paranaense e acordo de cooperação técnica da Universidade Estadual de Maringá. A historiadora e diretora do museu, Neurides Martins, explica que as descobertas representam uma grande oportunidade para a população conhecer um pouco mais da história do Paraná. Segundo ela, a revelação de uma espécie única chamou a atenção do mundo todo. Ele realmente é único. O que eu falo é assim, o primeiro dinossauro do estado do Paraná está aqui no Paraná. E hoje ele tomou assim, repercussões não só no Brasil, mas fora do país. Pesquisadores de países como Estados Unidos, Dubai, Espanha e Bélgica estiveram recentemente em Cruzeiro do Oeste para ver de perto a descoberta, que tem uma história bastante curiosa. Anos atrás, o mesmo sítio arqueológico já tinha revelado o pterossauro Kaiuajara do Brusque, que tem no nome uma homenagem à formação geológica local, o arenito Kaiuá, e também a Alexandre Dobruski, agricultor que encontrou e registrou o fóssil na década de 1970. Na época, ele abriu uma valeta na beira de uma via para ajudar a escoar a água da chuva. Nisso, encontrou uma rocha que parecia um fóssil animal, que foi encaminhada para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como o conhecimento sobre pterossauros era quase nulo, a rocha ficou engavetada até o ano de 2011, quando, por coincidência, o geólogo Paulo César Manzig visitou a universidade, viu a rocha e identificou o crânio do animal. Ao saber que a origem do objeto era Cruzeiro do Oeste, ele foi até o município e viu que, no mesmo local, havia muito mais registros de dinossauros. O geólogo conta que o processo de descoberta foi emocionante.
Como eu estava estudando sobre pterossauros em função do livro que eu estava escrevendo, eu identifiquei imediatamente que se tratava de um crânio de pterossauro de um filhote. E esse momento foi muito especial. Nos dias que se seguiram, eu praticamente não dormia, só ficava pensando no absurdo que era ter encontrado um pterossauro dentro da gaveta. E outro momento foi quando eu chego num sítio e vejo que tem uma linha de ossos. Eles são raros. Então eu vi diante daquilo e, meu Deus do céu, eu lembro que eu me emocionei muito, né? Cheguei até a chorar, né? Um choro contido, evidentemente, né? Porque a emoção foi muito grande. De acordo com os pesquisadores, a área de Arenito, do noroeste do Paraná, era antigamente um deserto, mas que concentrava grandes chuvas em algumas épocas. A chuva intensa formava rios temporários, o que transformava este pedaço do Paraná em uma espécie de oásis. Como os registros encontrados no local são de animais jovens, é provável que a área de tão especial era usada para a procriação. Cerca de 20 fósseis de dinossauros já foram descobertos no Brasil e o Vespersaurus paranaensis é o primeiro do Paraná. Foram 4 anos escavando um bloco de aproximadamente 200 quilos de rocha até a descoberta de um dente, que abriu sequência para outros achados. Segundo a diretora do Museu de Cruzeiro do Oeste, a pesquisa ainda não acabou. A área que foi delimitada de fósseis é 400 metros quadrados. Nós escavamos 20. Desses 20 metros, nós retiramos em torno de 8 toneladas de rocha. Dessas 8 toneladas de rocha, 50% veio para cá. Então eu tenho material aqui para trabalhar pelo menos mais uns 5 anos, no mínimo. Fora as escavações que a gente vai retomar assim que a gente tiver condições e recursos financeiros para isso. O Museu de Paleontologia em Cruzeiro do Oeste fica na rua Peabiru, número 157, no centro da cidade, e é aberto de terça a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. O local recomenda que o visitante entre em contato previamente pelo telefone 44 3676 4754. Repórter Rodrigo Arendi. Ouviram atentamente a notícia? E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação da notícia que nós ouvimos para o texto que nós lemos? O tema, vocês viram que tanto o outro texto que nós lemos, que era texto de divulgação científica, quanto essa notícia que nós ouvimos. Então ela foi escrita para ser falada no rádio, não é mesmo? E aí a relação, vocês viram que apesar do tema ser o mesmo, a forma que cada texto, o escrito e o falado, cada um deles, eles tiveram um objetivo diferente. Por quê? Porque lá no texto de divulgação científica, a importância era relatar, né, o que eles estavam pesquisando. Por isso que eles utilizaram bastante algumas palavras científicas, umas palavras um pouco mais difíceis. Já nesse texto que nós lemos, é uma notícia. E ele usa a mesma característica da notícia que a gente já leu em outra aula. Lembram lá, ó? Só para a gente relembrar a estrutura da notícia. Lembram-se? Tá? Nós tínhamos lá o título da notícia, algumas notícias vão trazer ou não a imagem, e daí vem o corpo da notícia. Mas, basicamente, ela tem que passar as informações, somente o fato, tudo bem? Mas, usando essas características da notícia, no rádio ela tem algo um pouquinho mais especial. Mas antes de a gente ver esses detalhes, vamos ver de que local nós tiramos a notícia. Acompanhem comigo aí no slide. Então, aí está a carinha do site de onde nós tiramos a notícia. É da Agência de Notícias do Paraná. Então, vejam lá que a notícia ela foi tirada de um site, então tem um endereço eletrônico. Mas lembre-se, a notícia, o noticiário de rádio, que é o que nós ouvimos, ela é direta na rádio. Nesse caso, ela está no site para que a gente possa ouvir depois. Mas ela vai ser feita, produzida para ser lida na hora. Tudo bem? Olha lá, então nós temos também, além do site lá em cima, o nome do site, né? E no caso que é do governo, aí vai aparecer a logomarca do governo. Nós temos ali, ó, pesquisa. Então ali na pesquisa você coloca o que você quiser. Se você quiser ouvir a notícia ou se você quer fazer pesquisa para outras informações. Ah, eu não quero ouvir a notícia, mas quero ler, tá? Aqui a gente tem a seção menu para você selecionar o que você quer do site.
Aí nós temos aqui rádio notícias. Então a gente entrou especificamente no menu rádio. Ou seja, aqui a gente vai poder ouvir e ler ao mesmo tempo a notícia. Vocês viram ali que a notícia ela foi publicada 14 de outubro de 2019, um pouquinho depois daquela outra que a gente tinha lido na aula passada, não é mesmo? Tá? Então ela deu essa diferencinha aí, mas não tem problema. Nós temos também o título. Então vocês estão vendo que até o título ele já é um pouco diferente daquele outro que nós lemos. Nós temos aqui o destaque. O que é destaque? São as notícias, né, para ser ouvidas pelo rádio da agência, tá? Ali são os destaques, pode ser as mais procuradas ou as mais importantes naquele momento. E aqui nós temos a notícia propriamente, que eu posso ouvi-la direto do site, eu posso baixar para ouvir, que foi o que nós fizemos. E por último nós temos o texto. Vocês viram ali como que está o texto? Se nós olharmos o texto que está ali e só olharmos aqui na minha mão, esse aqui, essa notícia, dá para dizer que é a mesma estrutura? É diferente, né? Principalmente porque nós temos a divisão aqui por parágrafos. E se vocês perceberem aí, não está em parágrafos. Vamos ver um pouquinho mais atento com atenção? Então olha lá, ó. Então essa é a carinha do site de onde foi tirada a notícia. Então vocês estão percebendo que a notícia, ela foi produzida para ser lida, mas no site também se encontra, ó, é um bloco só, se vocês estão vendo aí enquanto desce a imagem. É um bloquinho só da imagem, tá? Do texto. Tudo bem? Por quê? Porque ela tem que ser escrita para ser lida. Tudo bem? Bom, mas a gente já falou sobre ela um pouquinho, né? Nós ouvimos e vimos também que o tema é bem familiar, né? Que nós já lemos. Só que ele trouxe algumas informações diferentes e um jeitinho de passar as informações também. E aí eu pergunto para vocês, como produzir um noticiário de rádio? Lembrando que a palavra noticiário nos lembra notícia. Então, para a gente falar do noticiário de rádio, nós temos que relembrar um pouquinho das características da notícia. Então vamos lembrar lá na nossa aula 41. Na nossa aula 41 a gente falou bastante das características da notícia, que foi essa que eu mostrei para vocês. Então vamos relembrar lá, acompanhem comigo. A notícia possui uma organização lógica dos acontecimentos, ou seja, para ela ser produzida é necessário responder algumas perguntas. Vocês lembram lá de quais são elas? Então a primeira é o que, quem, onde e quando. E nós tínhamos mais duas que aprofundam um pouquinho mais as informações, que é o porquê e o como. E lembrando que quando eu estou fazendo uma notícia, eu tenho que lembrar que as 4 primeiras informações nós chamamos de lead, que é a chave, pois é o lugar das principais informações. Porque nós queremos informações imediatas, rápidas, então como que é feita essa escrita? Lembram lá? De modo invertido, a gente já tinha visto. Primeiro eu tenho o lead e depois nós temos as informações complementares, que é o como e o porquê. No caso do noticiário de rádio, vocês perceberam que é um bloco só. Então, a notícia ela não pode ser muito extensa. No caso do rádio, a notícia ela tem ali 1 ou 2 blocos, de 1 minuto, 1 minuto e 30 mais ou menos. Um pouco mais também, não tem problema. Certo? Mas tem que sempre pensar, eu tenho que passar a informação de modo mais imediato, mais rápido, certo? Por quê? Porque no noticiário de rádio a informação ela só vai, eu não vou retomar ela depois, como acontece, por exemplo, no noticiário de TV ou na internet, né? Porque aquela informação é retomada em alguns momentos, ou na internet que eu posso voltar a ler, tá? No rádio é imediato, tudo bem? Aí também nós temos que prestar atenção em alguns itens desse rádio. Então ele apresenta em resumo as principais informações da notícia, né? Fatos ordenados pelo grau de importância, então sempre as informações principais para as menos principais. Texto simples e objetivo, porque ele vai ser lido e contém em média 300 caracteres, 300 letras, vamos pensar assim, fica mais fácil para vocês entenderem, né, associando, tá? Então é um texto breve, que é o caso do texto que nós vimos ali do noticiário de rádio. E para ter noticiário de rádio, ele tem algumas características próprias, que tem que prestar bem atenção, então acompanhem comigo. Os textos são em tom de conversa, ou seja, escrever como se estivesse conversando com quem está ouvindo.
tá? Para que a pessoa entenda. Se usar palavras muito, muito difíceis, né, onde um grau de formalidade maior, a pessoa, né, às vezes não entende. E lembrando, notícia de rádio ela tem que ser objetiva, para que todos entendam, para não precisar ter que procurar um dicionário para saber o que o jornalista falou. As frases são curtas, então são breves, tá? Então isso não deixará seu texto cansativo e difícil de compreender. Então quanto mais breve, mais objetivo, melhor. A voz ativa, ou seja, tem que ser direto, tá, naquilo que eu vou falar. Atenção, a pronúncia das palavras é muito importante. Por quê? Porque no rádio não tem como eu voltar, né? Porque é muito imediato, mais rápido. Então a linguagem é mais formal, sem uso de abreviações ou gírias. Então as palavras elas têm que ser pronunciadas sílaba a sílaba. E muito bem. E atenção às pausas e entonações. Vocês ouviram aí a forma que ele leu, né? Então ele prestou bem atenção nisso. Então pensar na velocidade. Que se ele tá lendo a notícia muito rápido, a pessoa não vai entender. Mas se ela lê também muito devagar, não é mesmo? A pessoa também não vai querer mais escutar aquilo. Bom, pensando na notícia radiofônica, será que a gente só tem um tipo? Não, nós temos vários, mas nós vamos falar aqui de alguns. Então preste bem atenção nesses, porque nós vamos fazer depois a leitura do texto novamente, tá? Então o primeiro tipo lá é o tipo flash, que é conhecer o fato com a maior rapidez possível. Então a notícia acabou de acontecer, ele acabou de passar. Tudo bem? Notícia explicada. Foca o fato em si e todos os elementos que o acompanham e seja importante para o seu entendimento. Então, ele está dando a notícia e todas as informações que ele acha que é importante colocar ali na notícia, certo? Ele vai colocar para o melhor entendimento do ouvinte, porque nós não temos leitor na notícia radiofônica, nós temos o ouvinte, assim como nós não temos o autor, nós temos o jornalista, né? Nós temos o locutor, que é ele que vai fazer esse papel, ou o apresentador. Nós temos também notícia opinativa, que é aquela notícia que ele falou a notícia, já dá o comentário dele, o que ele acha. Nós temos a notícia ambientada, ela é pouco utilizada no rádio, tá? Porque ela tem fundo e efeito musical sonoro. Então ela é pouco utilizada, ela é mais utilizada na televisão. Nós temos a notícia dialogada, ou seja, é um apresentador falando com o outro, tipo ping-pong. Para ficar claro, quando você assiste um jornal que tem dois apresentadores lá na televisão, um fala, outro fala, um fala, outro fala. Então na rádio funciona da mesma forma, mas a gente chama de notícia dialogada. E a gente tem a notícia documentada, que é aquela que esclarece com dados os fatos. Então ela vai lá, vai dar notícia, vai trazer um dado estatístico, vai trazer uma informação, né, de algum cientista, né, que a gente está vendo sobre os dinossauros, por exemplo, tá bom? Mas pensando nisso, a notícia que ouvimos, ela se encaixa em qual delas? Para saber, nós vamos fazer a leitura. Então, se acompanhe comigo a leitura atentamente para a gente saber em qual delas vai se encaixar. No noroeste do Paraná está uma das áreas com maior concentração de registros de dinossauros do Brasil. Uma escavação na beira da estrada para escoar a água da chuva no município de Cruzeiro do Oeste desvendou a área, chamada de sítio paleontológico. O local ficou famoso em junho deste ano, junho é de 2019, quando foi revelada a descoberta do primeiro dinossauro encontrado no estado, batizado como Vespersaurus paranaensis. A área é reconhecida também por ter o que pode ser a maior concentração do mundo de vestígios de dinossauros voadores, os pterossauros, pois ali duas espécies já foram identificadas. Também foi encontrado um pequeno lagarto que viveu no Paraná no período Cretáceo, há cerca de 80 milhões de anos. Para continuar as pesquisas e mostrar os fósseis à população, a Prefeitura de Cruzeiro do Oeste inaugurou em julho, também de 2019, o laboratório e o Museu Paleontológico da cidade, com o apoio da Universidade Paranaense e de acordo de cooperação técnica da Universidade Estadual do Maringá. A historiadora e diretora do museu, Neurildes Martins, explica que as descobertas representam uma grande oportunidade para a população conhecer um pouco mais da história do Paraná. Segundo ela, a revelação de uma espécie única chamou a atenção do mundo todo. Aí nós temos aqui, ó, esse símbolo, estão vendo aqui, ó? As barrinhas
e está escrito Sonora Neurides Martins. Aqui nesse caso, nós temos essa informação no texto, porque lá no áudio vocês viram que era a fala da Neurides. Tudo bem? Então, todas as vezes que aparecer isso no texto, é sinal que naquele momento nós vamos ter a fala do especialista. Tudo bem? Então, vamos continuar. Pesquisadores de países como Estados Unidos, Dubai, Espanha e Bélgica estiveram recentemente em Cruzeiro do Oeste para ver de perto a descoberta, que tem uma história bastante curiosa. Anos atrás, o mesmo sítio arqueológico já tinha revelado o pterossauro Kaiowajara Dobrunski, que tem no nome uma homenagem à formação geológica local, o Arenito Kaiowá, e também a Alexandre Dobrunski, agricultor que encontrou e registrou o fóssil na década de 70. Aqui vocês lembram que eu disse, né, que nós falamos na aula anterior, que todas as vezes que alguém acha algo, né, ela pode batizar com o seu nome, ou batiza com o nome do local, com o nome da família e assim por diante. Na época, ele abriu uma valeta na beira de uma via para ajudar a escoar a água da chuva. Nisso, encontrou uma rocha que parecia um fóssil animal, que foi encaminhada para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Como o conhecimento sobre pterossauros era quase nulo, a rocha ficou engavetada até o ano de 2011, quando, por coincidência, o geólogo Paulo César Manzing visitou a universidade, viu a rocha e identificou o crânio do animal. Ao saber que a origem do objeto era Cruzeiro do Oeste, ele foi até o município e viu que, no mesmo local, havia muito mais registros de dinossauros. O geólogo conta que o processo de descoberta foi emocionante. Olha lá o símbolo, que aqui é a voz do Paulo. De acordo com pesquisadores, a área de Arenito no nordeste do Paraná era antigamente um deserto, mas que concentrava grandes chuvas em algumas épocas. A chuva intensa formava rios temporários, o que transformava esse pedaço do Paraná em uma espécie de oásis. Como os registros encontrados no local são de animais jovens, é provável que a área, de tão especial, era usada para procriação. Cerca de 20 fósseis de dinossauros já foram descobertos no Brasil, e o Vespersaurus paranaensis é o primeiro do Paraná. Foram 4 anos escavando um bloco de aproximadamente 200 quilos de rocha até a descoberta de um dente, que abriu sequência para outros achados. Segundo a diretora do Museu de Cruzeiro do Oeste, a pesquisa ainda não acabou. Novamente vem a voz dela, que ela vai falar sobre. E o Museu de Paleontologia de Cruzeiro do Oeste fica na rua Peabiru, número 157, no centro da cidade. E é aberto de terça a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. O local recomenda que o visitante entre em contato previamente pelo telefone 44 3676 4754. Repórter Rodrigo Arende. Vocês perceberam aqui que em vários momentos, né, eu engasguei um pouquinho, porque não fui eu que escrevi, né? E daí mesmo que a gente leia várias vezes, a familiaridade com o texto, né, não é a mesma do que o momento que eu vou ler a notícia, né, para as pessoas ouvirem. Mas pensando nisso, nós tínhamos uma pergunta para responder. Qual era? A notícia que ouvimos se encaixa em qual dos tipos? E isso mesmo, eu tenho certeza que vários de vocês, enquanto eu estava lendo, já tinha falado. É a notícia explicada. E vocês perceberam também que várias informações que nós já tínhamos lido no outro texto estavam presentes aqui. Por isso que é um texto muito familiar para a gente e de fácil compreensão. Agora que nós já lemos o texto, já vimos algumas especificidades dele, né, algumas características próprias, vocês perceberam que nós usamos muito o ponto e a vírgula, embora ele seja um texto um pouco mais longo, né, as notícias de rádio ela pode ser mais curta que isso também, tá bom? Nós vamos então agora analisar o texto nos seus detalhes, para o de olho no texto. Então a nossa primeira atividade é essa aí, acompanhem comigo. Então observe os trechos do texto. Qual das definições pode substituir a palavra em destaque em cada trecho, sem alterar o sentido? Então agora nós vamos fazer algumas atividades em que tem trechos do texto.
certo? E aí vocês vão ler com atenção e me dizer o que significa cada palavra dessa. Então, olha a primeira lá. Uma escavação da beira da estrada para escoar a água da chuva no município de Cruzeiro do Oeste desvendou a área. A palavra que vocês vão analisar é escoar. Então, escoar dentro do contexto dessa frase significa o quê? Então, leia com atenção e registre no seu caderno. Leu com atenção? Então, escoar dentro do texto, né, do contexto do texto significa, olha lá, fazer correr ou escorrer, que é líquido. Tenho certeza que você acertou, porque escoar é uma palavra, né, mais próxima do nosso cotidiano. Vamos para a próxima? Então, olha lá. Segundo trecho. A área é reconhecida também por ter o que pode ser a maior concentração do mundo de vestígios de dinossauros voadores. A palavra que nós vamos analisar é vestígios. Então, pense lá, o que significa vestígio dentro do contexto do texto? Então, o que significa vestígios? Isso aí, vestígios é um sinal deixado pela pisada ou passagem, pegada, rastro. E aí ele falou do dinossauro, mas pode ser de qualquer pessoa ou de qualquer outro animal, ok? Vamos analisar a última? É provável que a área de tão especial era usada para procriação. Procriação. Essa também tá bem fácil, hein? O que significa procriação aí nesse texto? Refletiu? Então, procriação significa, olha lá, dar existência, nascimento, origem a e gerar.
Então, vocês viram que nós analisamos algumas palavrinhas, né, de acordo com o sentido do texto, mas nós vamos explorar algumas outras palavras do texto. Você já deve ter percebido aí que aqui na mesa eu tenho várias palavras junto com os nossos dinossaurinhos, certo? Então, conforme eu vou tirando as palavras aqui, eu vou colocando elas no quadro e eu quero que você vai refletindo o que será que elas têm de comum, qual é a semelhança entre elas, certo? O que chama atenção. Então, eu vou pegar a primeira aqui, ó. A primeira que eu peguei é espaço, tudo bem? Então, vamos por lá. Eu tenho lá espaço. Muito bem. Vou pegar mais uma aqui. Aqui, ó. Peguei a próxima. Pedaço. Pensando aí. O que será que elas têm de comum, de semelhante, diferente? Próximo. Vou pegar essa aqui, tá pertinho de mim, ó. A palavra é conheça. Tudo bem. Vou mais pra cá. Ok. Vou pegar essa aqui que tá no cantinho. Olha lá. Pescoçudo. E aí, já percebeu o que será que a gente vai analisar dessas palavras? Vou por aqui. Bem. Próxima lá. Aqui, ó. Reforçado. Por aqui também. Tá percebendo aí o que será que elas têm em comum? Próxima lá, ó. Caçava. Por aqui. Bem. Mais uma lá. A próxima é atenção. Então, vamos colocar aqui a palavra atenção. E a última palavra que temos aqui é pescoço. Olha lá, saiu pescoçudo e agora pescoço. Então, vamos por aqui. Bem, nós temos aqui 8 palavras. Olharam com bastante atenção todas as palavrinhas que nós pegamos aqui? Vocês perceberam o que nelas? Isso, perceberam que todas elas têm o C cedilha. Mas elas iniciam com C cedilha? Não. Então vamos circular onde aparecem essas palavras com C cedilhas e vamos refletir o motivo. Então vamos lá. Olha a primeira. Conheça. Sa. O segundo. Reforçado. Que som que você está sentindo aí toda vez que eu estou falando a palavra? Olha o próximo lá. Caçava. A próxima lá. Pescoço. Sa, so. Esse C cedilha, acompanhada dessas vogais, estão dando qual som aí? Qual som que você está percebendo? Olha a outra aqui. Pescoço. Olha a outra. Opa. Pedaço. O que você está percebendo aí? Até agora que todas elas, esse C cedilha nos dá o som do quê? Isso, do S. Olha o próximo aqui. Pescoçudo. Su. Então, e a última aqui, ó. A última, vocês percebam que do ladinho do C cedilha aqui, ó, nós temos também o A. Então, ele também vai nos dar, esse som. Certo? Muito bem. Mas vocês perceberam que todas as vezes, então, que eu tenho esse C cedilha acompanhado de uma vogal, ele nos dá o som de S. Mas é um S só, olha a força. So, sa, são. Mas se a gente for analisar, isso nos dá uma regularidade. E quando a gente fala em regularidade, a gente fala de regra. Olha lá. Sempre quando ela está acompanhada da letra A, da letra O ou da letra U. Então, todas as vezes que eu tenho
esse acompanhamento dessa vogal, ele sempre vai me dar a sensação que eu tenho 2 S's, mas eu vou escrever com C cedilha. E vejam isso aqui, ó. Eu tenho um alfabeto. E vocês percebam que lá nesse alfabeto que eu tenho, ele tem o C cedilha? Ele não tem o C cedilha, não é mesmo? Então vamos pensar um pouquinho. Então, todas as vezes, pensando aqui no que a gente acabou de ver, todas as vezes que nós temos o C cedilha acompanhado do A, do O e do U, ou no caso, né, do AN, nós vamos ter sempre a necessidade de escrever com ele, porque ele vai representar o som dos dois S's. Pensando agora no alfabeto que não tem, porque ele vai representar o som de 2 S's, vamos então fazer uma atividade para a gente pensar um pouquinho melhor nessas palavras. Então olha lá a atividade que você vai fazer agora. Se chama Descobrindo Cedilhas. Então nós analisamos aqui, ó, algumas palavrinhas. Algumas palavrinhas que temos o A, o O ou o U acompanhado. Agora você vai ler com atenção cada uma dessas dicas, desses significados do dicionário, dessas definições, e sempre a resposta ela vai ter relação com isso. Tudo bem? Então, faça aí com atenção que a gente já volta a fazer a correção. Refletiu sobre as definições? Então vamos fazer a correção? Então olha lá, primeiro, fruto produzido pela macieira é a maçã. Olha lá a regrinha que a gente tem, né? Do lado nós temos o A, então a vogal A, por isso que é com C cedilha, que faz o som dos 2 S's. Demonstração de carinho, de amor, de afeto, de amizade. É o que nós não podemos fazer nesse momento, né? O abraço. Também, ó, o C cedilha acompanhado do O. Diversão feita de modo muito barulhento. O que vocês fazem às vezes na sala de aula, né? Bagunça, ou deixa o quarto, né? Todo bagunçado. 4. O mesmo que cantiga, cantos. Pequena composição de caráter popular. Isso, são canções ou canção. Aqui está no plural. Substância de sabor doce que se extrai principalmente da cana-de-açúcar e da beterraba, que nós adoramos. É açúcar. Então, vocês percebam aqui o que nós temos. Nós temos essa regularidade que a gente acabou de comentar. Que sempre quando eu tenho o A, o O ou o U, né? É que nós vamos ter sempre essa necessidade de escrever com C cedilha, porque ele faz o som dos 2 S's. Tudo bem? Então, nós temos hoje o momento jurássico, que é o momento que você vai ter uma atividade aí para pensar. Nós falamos sobre o noticiário de rádio. A tua atividade de casa é: qual é a diferença entre noticiário de rádio e podcast? Anote aí e pense. Anotou? Então, o nosso momento jurássico é o momento que você vai ter que fazer uma pesquisinha rápida aí. Mas lembre-se, pense no que a gente conversou na aula de hoje.
Então você faça aí o que é um e o que é outro, ok? Ficamos por aqui, então até a próxima aula e fique em segurança.